Graça e paz, amada igreja. Amém. Esse mês, como todos sabem, nós estamos fazendo a leitura e meditando no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Como o pastor já disse muitas vezes aqui em púlpito, o livro de Atos, ela é uma continuação do Evangelho de Lucas. Aliás, não existia separação, originalmente falando. O Evangelho de Lucas, ele dava continuidade depois que Jesus foi crucificado. A partir desse momento, Lucas escreve o livro de Atos, que mostra a ascensão de Jesus. E logo em seguida, ele mostra algo muito interessante para nós, que é a história do crescimento da igreja, do nascimento e o desenvolvimento da igreja, os primeiros passos da igreja cristã. É um livro fascinante, como Paulo também já disse aqui na frente. É um livro que nos mostra algo maravilhoso, a ação e o poder do Espírito Santo na igreja sobre a humanidade. Como o pastor Claudinei pregou na semana passada, falando sobre o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, e nós vemos que sem a ação do Espírito Santo, nós não estaríamos aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, eu gostaria de pedir para os amados abrirem as suas Bíblias. Hoje nós vamos meditar em um outro texto, no livro de Atos, capítulo 17. Essa semana que vai começar, vocês vão estar lendo. E eu quero com vocês fazer uma exposição desse texto, para que nessa semana, vocês, ao lerem, vocês vão ter maior entendimento desse texto. Vai ser muito bom para nós podermos meditar nesse domingo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, vamos ler do versículo 16 até o versículo 34. Atos, eu vou pedir para Roberto colocar o tema nesta noite. O tema é Ao Deus Desconhecido. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do 16. Amém? Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus, com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus, estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está querendo dizer este tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram à reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está apresentando alguma ideia estranha e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto. Encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez tateando, buscassem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra,
feita pela arte e a imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Há provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo se retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a eles e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus, esta é a tua palavra, Pai. Fala, Senhor, através dela, Pai, por nós, Pai. Fala, usa, Senhor, a minha boca, Senhor, como instrumento nas suas mãos nesta noite, para que o teu povo ouça a sua voz, para que o teu povo entenda. Ó Senhor, ilumina, Senhor, a nossa alma, Senhor, para que possamos receber de Ti a Tua revelação, ó Pai. E que nesta noite possamos sair daqui transformados, edificados, ó Senhor, conhecendo um Deus verdadeiro, um Deus, Senhor, que habita no nosso meio. Deus, é para a honra e glória do Teu santo nome, que toda a honra e toda a glória seja levado somente a Ti. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Amados, esta é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele já passou pela Tessalônica, passou por Bereia, e houve uma grande perseguição. Naquela época, o império que dominava era o Império Romano. E o Império Romano não admitia, de forma nenhuma, que se levantasse um outro rei a não ser César. E os cristãos, eles anunciavam que o rei era Jesus. Isso já era motivo suficiente para serem condenados à morte. Então havia uma perseguição cerrada contra os cristãos naquela época. Então eles fugiram, pregaram em Tessalônica, como de costume. O apóstolo Paulo, ele sempre ia nas sinagogas e pregava o evangelho, as boas novas. Passou por Tessalônica, Bereia, por causa dessa perseguição, ele foi para Atenas. E é muito interessante, porque Atenas, já naquela época, era a capital do saber, do conhecimento. Até hoje, quando você se fala em Atenas, a gente logo já pensa nos filósofos atenienses, porque eles exerceram muita influência em nós, na nossa sociedade hoje. Entre esses filósofos, nós podemos citar vários nomes, né? Péricles, Platão, Sócrates, Aristóteles, são pensadores que exerceram muita influência, que deixaram um legado que até hoje muitas pessoas pensam da mesma forma. Então, Atenas era a capital do saber, da cultura, da arte, era o lugar mais, onde a erudição era mais elevada do que qualquer outra cidade existente na época. Pedi até para a Roberta passar mais um slide, deixar lá só uma figura, né? Essa imagem é Paulo pregando no Areópago para os atenienses. Então Paulo, ele estava lá em Atenas, esperando a chegada de Silas e Timóteo, que viriam mais tarde. E durante esse período, Paulo andou pela cidade de Atenas. Andou pelas ruas, pelas praças, conheceu a cidade, conversava com as pessoas. E Paulo ficou horrorizado com aquela cidade. Porque ele viu muitos altares. Era extremamente, muito mesmo, gente. Os historiadores dizem que tinha mais altares de deuses do que homens naquela cidade. Eram 30 mil altares. Era muita idolatria. Porque, e é algo interessante, gente, porque apesar de Atenas ser a capital do saber, a capital da inteligência, do intelecto, mas eles estavam em profundas trevas. Eles tinham uma cegueira uma cegueira espiritual tremenda, não conseguiam ver. Ele tinha um porquê deles ter tantos altares naquela cidade. Porque eles acreditavam que os deuses eram vingativos. E que se eles não oferecessem, não respeitassem a uma divindade, essa divindade viria a se vingar
viria com pragas, maldições sobre a cidade, e eles temiam muito isso. Então, tudo quanto é Deus que eles achavam, eles idolatravam e construíam um altar. Era Deus do arroz, Deus da praça, Deus da casa, Deus da comida, do pão, da bebida. Era Deus para tudo quanto é coisa, para tudo, para porta, tudo quanto é lugar tinha um Deus. E eles tinham que oferecer, fazer um sacrifício, fazer oferendas para esse Deus, para poder agradar esse Deus. E acontece que Atenas passou, teve uma época que veio uma praga sobre a cidade. E eles começaram a clamar a esses deuses, a esses altares que eles levantaram, eles começaram a clamar a todos esses deuses, mas a praga não ia embora. E a cidade estava na miséria. Eles estavam querendo resolver esse problema, mas não conseguiam. Eles estavam tremendamente preocupados. O que está acontecendo? Nenhum dos deuses, nós oferecemos nosso sacrifício a todos os deuses, mas não se resolveu o problema. O que está acontecendo, afinal de contas? Aí chegou um e falou assim, eu acho que a gente está esquecendo de algum Deus. Algum Deus nós esquecemos de prestar culto a Ele. E Ele está se vingando de nós. E esse Deus, aliás, deve ser o mais poderoso de todos, porque nós clamamos a todos os outros deuses e nenhum deles conseguiu resolver o problema. Esse Deus é poderoso, mas nós não conhecemos. Como vamos prestar culto a esse Deus? Aí o que eles fizeram? Eles levantaram um altar com a inscrição escrita, ao Deus do desconhecido. Porque eles não conheciam, não sabiam quem era esse Deus, e ofereceram esse altar ao Deus desconhecido. E é interessante que realmente a praga parou, segundo a lenda. E Paulo, vendo o povo que era extremamente religioso, Paulo ele chega e fala assim, olha, eu vi que vocês são bastante religiosos, é muito altar demais, até exagerando, mas andando eu vi que tinha um altar, e com a inscrição escrita, ao Deus desconhecido. E esse Deus que vocês não conhecem, eu quero lhe apresentar. Por isso que, nesse momento, Paulo teve uma oportunidade de falar do seu Deus, usando este gancho, usando aquele monumento naquela hora. Ele apresentou o seu Deus. Era interessante que Paulo, ele era um homem muito estudado, conhecedor da palavra de Deus. Nós sabemos muito bem que é o maior teólogo da história do cristianismo. Não existe ninguém, um teólogo maior que ele. Tanto que ele escreveu a grande parte do Novo Testamento. Mas é interessante que ele estava debatendo com os atenienses. E uma coisa que nos chama a atenção dos filósofos, eles, não sei se vocês perceberam, eles discutiam com dois tipos de filósofos, os epicureus e os estoicos. Quando eu li pela primeira vez, eu fiquei a falar, quem que são esses caras? Epicureus e estoicos. Creio que vocês também têm a mesma dúvida. Mas eu quero esclarecer para você, quem são os epicureus e quem são os estoicos? Apesar de eles serem citados do lado a lado, eles tinham pensamentos distintos, eram bem diferentes um do outro. Os epicureus foi uma escola fundada por Epicuro. E o pensamento dos filósofos epicureus era da seguinte forma. Eles acreditavam que a vida foi feita para o prazer. Você deve viver para o prazer. O fim da vida é o prazer. Eles evitavam todo e qualquer tipo de sofrimento. Eu falo, a vida não foi feita para sofrer. A vida foi feita para o prazer. Então eles eram extremamente materialistas. Eles não davam muita importância para a política ou para a sociedade. Né? E os epicureus, eles queriam procurar aonde tinha prazer. A vida deles era voltada para o prazer. O pensamento deles era, olha, a vida foi feita para prazer, então aproveita a sua vida agora, não deixe para... Viva prazerosamente. Essa é a ideia dos epicureus. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que existem epicureus na sociedade atual? Com certeza. Da mesma forma que outros filósofos exerceram, influenciaram a nossa sociedade, os epicureus até hoje, eu diria que praticamente todo mundo tem esse pensamento epicureu. Todo mundo trabalha pelo prazer. Prazer de conseguir uma casa própria, prazer de conseguir uma realização pessoal, prazer de tantas outras coisas. A gente vive para o prazer. É um pensamento epicureu. Era da mesma época. Era com isso que Paulo estava discutindo com esse tipo de pessoa. E quem eram os estoicos, afinal de contas? Os estoicos, eles
acreditavam que a vida é regida pela lei da natureza. Ou seja, você nasceu assim, você vai morrer assim. Não adianta, não vai mudar. Os estoicos, eles tinham um pensamento, aquele pensamento daquele ditado popular: pau que nasce torto, morre torto. Não tem como mudar. Os estoicos, eles viviam dessa forma. Só que os estoicos não conheciam que existe um carpinteiro que é mestre e que ele transforma o pau torto num pau reto, utilizável, num pau que glorifica o nome do Senhor. Os estoicos, eles estavam errados. Eles achavam que todo mundo que nasceu de um jeito, ele ia morrer daquele jeito. Não tinha como mudar. Não tinha como fazer algo que mudasse. Ele nasceu, eles acreditavam, tipo assim, que Deus fez desse jeito, é para morrer desse jeito. Mas Paulo, ele sabia muito bem, e ele discutia com esses estoicos, apresentando a Jesus. Porque o próprio Paulo, ele era perseguidor da igreja. Sabe, até a história não consegue explicar como um homem, que era um perseguidor aos extremos do cristianismo, se volta a se tornar um deles. Como um perseguidor se torna um deles. Nem a história consegue explicar isso. E eu posso te dar vários exemplos de pessoas que tiveram a sua vida mudada. Se você perguntar aqui dentro da igreja, você vai ver muitas pessoas. A vida do pastor, o pastor já testemunhou a vida dele aqui, muitas vezes. O irmão Paulo, quem conheceu o irmão Paulo, fala, esse não se converte nunca. Não vai virar crente. Olha hoje, é líder de ministério. Pastor, mas as pessoas falavam, esse aqui não serve para nada, é um bêbado, é um alcoólatra. E olha hoje, ministro da palavra do Senhor. Olha, eu falo até da minha vida também. Vocês não conhecem, mas muita gente não, algumas pessoas conhecem. Mas quando eu era jovem, eu nunca imaginei que eu ia me tornar crente. Aliás, eu era contra os crentes. Eu odiava os crentes. Eu morava em cima de uma igreja. Pessoal, eu morava em cima de uma igreja pentecostal. O pessoal orava lá, aclamava, gritava, louvava a Deus alto. Eu me sentia incomodado com aquilo. Eu pegava minha caixa de som, eu que era um metaleiro, enfiava minha caixa de som na janela e colocava um rock pauleira lá no último volume, só para atrapalhar o culto dos irmãos lá embaixo. Eu era ruim. E olha, o que Deus fez? Hoje eu fico pensando, né? Os irmãos oraram muito por mim. Por isso que Deus tocou no meu coração. Eu ainda tenho o desejo de um dia poder voltar lá no Brasil e procurar os irmãos daquela igreja. Falar, sabe aquele rapaz lá que atrapalhava o culto de vocês, que ficava lá? Então, sou eu. Glória a Deus, porque Deus ouviu as suas orações. Porque muitas vezes a gente ora e a gente nem vê o resultado, mas a gente sabe que Deus faz as coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece? Então os estoicos estavam errados. Olha, eu poderia citar vários nomes aqui de vários irmãos que teve a sua vida transformada. Só que se eu fosse contar testemunho por testemunho que a gente sabe aqui, a gente ia ficar o dia inteiro e não ia sair daqui, meu irmão. A gente nem ia ter a janta mais, porque ia ficar só contando testemunho. Mas é de muita alegria que nós contamos os testemunhos, porque nos fortalece, nos alegra. Tanta gente, um apontando para o outro, né? Não? Mas é verdade. Eram pessoas que você nem imaginava que ia se tornar crente e que se tornaram. Eram pessoas que, tipo assim, poderia falar que todo mundo poderia se tornar crente, mas aquele sujeito não. Esse não. Mas é quando você fala, esse é impossível de se tornar crente. É nesse mesmo que Deus escolhe e faz a obra. É nesse mesmo que Deus transforma o coração. Para mostrar para o homem que não é pela força, não é por conhecimento, não é por você que vai conseguir transformar o coração do homem, mas é Deus que faz a obra. Para você ver que é impossível para nós, mas para Deus tudo é possível. Aleluia, glória a Deus. Então esses eram os epicureus e os estoicos. Eles estavam discutindo com Paulo, o apóstolo Paulo, e eles ficaram muito interessados pela nova doutrina que Paulo estava apresentando, falando de um Deus, um só Deus. Para eles era uma novidade, porque eles cultuavam vários deuses. O panteão grego era enorme, era vasto. Como eu disse para vocês, havia mais de 30 mil deuses lá. Era muito deuses lá. E ele pregava um Deus só. Mas como isso? Que nova doutrina é essa? E tanto que eles chamam até Paulo de tagarela, né? Eles falam aqui na Bíblia, o que esse tagarela está falando, né? Está falando demais aí, está falando coisa que, mas vamos ouvir. E quando levava para o Areópago, que era um lugar
mais assim reservado para discutir assuntos importantes, né? Eles queriam saber dessa nova doutrina. Quem é esse Deus que você está apresentando? Que doutrina é essa que você está apresentando? Então os atenienses tiveram essa curiosidade de saber. Então eles levaram Paulo ao Areópago e chegando lá, como eu disse para vocês, Paulo usou aquele gancho e ele falou assim: olha, andando pelas ruas, eu vi um altar escrito ao Deus desconhecido e eu quero lhes apresentar esse Deus. E é engraçado que hoje em dia muitos de nós levantamos altares aos deuses desconhecidos. De que forma? As pessoas buscam a Deus, mas não sabem onde encontrar. As pessoas fazem promessa a Deus, mas não sabem quem é Deus. Eu vejo pessoas que esperam em Deus, mas não conhecem a vontade de Deus. Eu vejo tanta gente, né, com fé em Deus, mas não sabe quem é o Deus. Se você perguntar para essas pessoas, eu diria que 90% das pessoas que você perguntar, mesmo que ela te mostre uma fé, você vê para... Tem uma pessoa lá na minha fábrica, ela tem uma fé incrível. Ela faz promessa para tudo quanto é coisa. E ela fala, não, eu acredito que esse Deus vai fazer. Eu falei, nossa, é incrível, ela tem uma fé tremenda. Mas pergunta para ela, quem é Deus? Ela não vai te responder. Ah, Deus é o Deus de todo mundo, não é? Não é? Então, e você, meus amados? Você sabe quem é Deus? Perguntar, quem é o seu Deus? Você saberia responder? E Paulo, ele está lá no Areópago, apresentando a Deus. Quem é esse verdadeiro Deus? Quem é esse Deus todo-poderoso, a qual nós cremos, nós prestamos culto, e que nós hoje estamos reunidos exatamente por causa desse Deus? Quem é esse Deus? Então, Paulo ele faz o seu sermão lá no Areópago, um sermão, um dos mais importantes e mais conhecidos de Paulo, que ele começa assim, no versículo 24. Continua aberto no capítulo 17. Vou começar lendo aqui, a partir do 23, quando ele começa a falar do Deus desconhecido. Ele diz assim, a palavra do Senhor. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de cultos e encontrei um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Aí Paulo começa o seu discurso. O Deus que fez o mundo, tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra. Olha, a primeira coisa que Paulo ensina para nós, um princípio básico, um princípio importantíssimo a respeito de Deus para nós, é a primeira coisa, que o nosso Deus é um Deus criador. Eu fiquei muito impressionado quando o Paulo já chegou, não o apóstolo aqui, o ministro Paulo aqui do louvor, ele já chegou falando, né? Olha, o Deus que criou os céus, a terra, esse é o princípio básico, meus amados, e fundamental para nós entendermos quem é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus criador, não existia nada, todas as coisas foram feitas por meio dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Ele é um Deus criador, é um Deus que fez do nada fazer as coisas passarem a existir. E nós vivemos, infelizmente, num mundo em que a sociedade tenta tirar Deus de nossas vidas. Sabia disso? De que forma? Nas escolas, nunca se aprende sobre criacionismo. Eu nunca ouvi sobre criacionismo na escola. O que me ensinam na escola é evolucionismo, que o homem veio dos primatas, que o homem veio a partir da evolução de alguns animais e que se tornou homem. Mas nunca ouvi dizer que Deus criou o homem. E a sociedade faz isso, ele prega essas coisas que são contrárias à natureza de Deus, contrária à vontade de Deus, aquilo que Deus nos explica, que Ele que criou todas as coisas. E isso aí está espalhado nas escolas, nos museus, nos documentários. Eles falam, mas eu acho incrível, né? Porque até hoje não se descobriu o elo perdido. Não existe nada que informe
com precisão de que o homem procede do macaco. Não existe nenhuma prova até hoje. Todas as evidências encontradas, eles descobriram que ou era ossada de macaco mesmo, ou era ossada de homem. Não existe até hoje. E como até hoje o homem quer ensinar isso nas escolas, tirando a nossa oportunidade de aprender de que nós temos um Deus criador. Outro dia eu levei minhas filhas lá para, acho que era lá no Porto de Nagoya, e lá tem um museu lá, né? Aí lá tem lá, não sei se era o Porto de Nagoya, não estou me lembrando muito bem, mas tinha lá as ossadas assim dos Neanderthal, dos Homo sapiens lá assim, e as caveirinhas lá, né? Aí mostra lá, tinha lá um macaco empalhado, aí ele vai se transformando e virando coisa. Aí eu falava mesmo, olha, filhas, isso aí não é verdade, ó. A Bíblia não diz isso não. A Bíblia explica outra coisa, de que o homem é homem e macaco é macaco. Porque no dia que o homem souber que o homem veio do macaco, eu vou falar, então levanta o rabo para mim ver. Mostra o rabo. Se tiver rabo, eu vou falar, não, aí esse veio do macaco mesmo. Amém? Então, nosso Deus é um Deus criador, sabe? O universo ele não surgiu através de uma explosão. Até os cientistas hoje já confirmam isso, que uma explosão não causa uma cadeia ordenada. Causa uma cadeia desordenada. Nunca vi uma explosão criar algo ordenado. E conta uma história de que houve um rei que ele disse para um cristão assim, eu vou acreditar no seu Deus quando você me mostrar para mim. Mostra o seu Deus para mim que eu acredito nele. Aí o cristão falou, tá bom, eu vou te mostrar. Aí eles marcaram o dia, né, e a hora. Aí o cristão escolheu logo o meio-dia, quando o sol está mais quente. Aí eles subiram no terraço do palácio. Aí o rei chegou, cadê o seu Deus? Falei, não, antes de mostrar o meu Deus, eu quero mostrar para você o embaixador do meu Deus. Ah é? Cadê ele? Olha lá, olha o sol. Olha lá para ele, olha para ele. Aí o rei olhava assim, mas eu não consigo olhar para o sol. O seu brilho ofusca a minha visão. Ele brilha demais, não consigo ficar olhando para o sol. Você não consegue nem olhar para o embaixador do meu Deus? Você quer que eu mostre o meu Deus com toda a sua glória? Não tem como. Se você não consegue ver nem para o seu embaixador, como eu vou te mostrar o próprio Deus? Dizia também que na Revolução Francesa, os emissários, eles destruíam igrejas, queimavam bíblias, e eles criavam todo o terror. E chegou, certa vez, para um cristão, e falou para ele, olha, eu vim aqui para destruir suas igrejas, rasgar sua Bíblia, e banir da tua mente toda essa ideia tola aí de cristianismo, de Deus, para tirar da sua cabeça. Aí esse cristão falou para ele assim, destruir as igrejas você pode destruir mesmo. Rasgar a Bíblia também você pode destruir. Mas para banir Deus da minha mente, você terá que apagar todas as estrelas do céu. Porque toda vez que eu olhar para o céu e ver uma estrela brilhando, eu crerei que Deus ainda vive por mim. Porque Ele vive e Ele fez todas essas coisas. Enquanto você não apagar todas as estrelas do céu, eu ainda continuarei crendo em Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E continuando, ele diz assim no seu sermão, no versículo 25, na parte B, ele fala assim, amém, Roberta, era para você ir passando os pontos. No 25, na parte B, ele diz assim, porque Ele mesmo dá vida e fôlego às demais coisas. A segunda coisa que o apóstolo Paulo fala a respeito de Deus, ele falou que Deus é um Deus criador, agora ele fala que o Deus é um Deus provedor. No Atos 17, versículo 28, diz assim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse Deus que nós adoramos é o Deus que sustenta todas as coisas. É o Deus que dá vida, que dá o ar que respiramos. Existem duas coisas importantes que nós devemos entender. A graça comum e a graça especial. A graça comum ela é estendida a todos os homens. É o ar que respiramos, é a comida que nós comemos, é a bebida que nós tomamos,
é as vestes que nós temos. Essas coisas que Deus estendeu a todos, independente de ser crentes ou incrédulos. Mas todas as coisas procedem de Deus. Crendo ou não, Deus continua existindo, Deus continua soberano sobre todas as coisas. Não tem como fugir debaixo da poderosa mão de Deus, não tem como. Deus está sob todo o comando, e Ele que nos provê de todas essas coisas. Hoje você está aqui, é porque Deus existe. A gente acabou de... O irmão Sérgio e a irmã Michele tiveram, né, um bebê esses dias. Né? É um milagre da vida. O milagre da vida acontece porque Deus existe. Porque se Deus existisse, não teria como produzir vida. Então é um Deus provedor, é um Deus que nos sustenta, é um Deus que nos alimenta. E esse é um milagre da vida. Nós muitas vezes pensamos que o milagre é aquela coisa impressionante. Fala assim, nossa, ele não tinha perna, agora tem. Né? Uma coisa que dá aquele impacto. Mas não, gente. Muitas vezes o milagre é só pelo fato de você voltar para casa do trabalho. Quem garante que você vai voltar? Quem garante que nós estaremos vivos daqui 5 minutos? Mas nós temos uma percepção que achamos que vamos viver mesmo. E ficamos muito tranquilos a respeito disso. Mas o futuro não nos pertence, pertence a Deus. Ele que tem todas as coisas na mão. Ele é um Deus provedor. Se você está vivo até hoje, dá graças a Ele, porque Ele te sustentou até hoje. Você poderia ter morrido, mas Deus te sustentou. Versículo 18 diz assim, na parte B, no capítulo 17 mesmo, meus amados. Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da salvação. Uma terceira coisa que é esse Deus que Paulo está apresentando, o Deus desconhecido aos atenienses, é que ele é o Deus da salvação. Os gregos, eles não acreditavam na ressurreição. Para eles, a ressurreição era algo tipo... Porque para eles, assim, a alma era eterna, o espírito era eterno, mas o corpo era a prisão da alma. Quando a pessoa morria, ele era liberto, a sua alma era liberta da prisão do corpo. Esse era o pensamento grego. Então eles não acreditavam de que o espírito pudesse voltar ao corpo e trazer vida, porque para eles isso aí era retroceder. Mas quando Paulo pregava que Jesus foi morto na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para eles era muito complicado entender isso. Eles falavam, não pode ser. Um Deus não pode voltar a um corpo. Isso é impossível para ele. Eles tinham muita dificuldade a entender isso. Mas Paulo estava pregando as boas novas e ele diz que foi graças à ressurreição de Cristo é que nós hoje temos livre acesso ao Deus. Livre caminho. Porque não existe outro caminho. Não existe métodos, não existe ritos, não existe nenhum outro Deus na qual se importe que o homem seja salvo. Então, o único caminho entre o homem e Deus é através de Jesus. Só através do sacrifício da obra que ele fez na cruz, nós somos perdoados do pecado e somos livres para ter um acesso a Deus e ao caminho do reino. O quarto ponto, no versículo 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra. A quarta coisa que Paulo apresenta aos atenienses, que esse Deus desconhecido é o Senhor dos senhores. Sabe, muitas vezes dentro da igreja nós cremos que o Senhor Jesus ele é Salvador. Mas muitos não creem que ele é Senhor. Porque se cresce que era Senhor dos senhores, obedeceria a ele. Mas infelizmente muitos ignoram a sua palavra, ignoram os seus mandamentos, não ouvem aquilo que Deus fala, procuram satisfazer seus próprios desejos do que obedecer à palavra de Deus. Se você crê realmente no Senhor Jesus, então faça dele de Senhor da sua vida. Porque ele é o Senhor dos senhores. Assim como Paulo está falando aqui. Olha, ele é um Deus soberano. Ele está acima de todas as coisas. Não existe nenhum outro Deus que possa interferir ou qualquer coisa alcançar a glória de Deus. Esse Deus que nós cremos, que nós louvamos, que nós adoramos, ele tem todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio está em suas mãos.
Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém? Versículo 29, ele diz assim: assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante à escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte ou imaginação do homem. A quinta coisa que Paulo fala a respeito desse Deus desconhecido aos atenienses é que Deus não pode ser representado por imagens, de forma alguma. E os atenienses, como eu disse para vocês, eram um povo extremamente idólatra. Eles tinham vários ídolos, várias imagens esculpidas. E Paulo estava falando para eles: olha, Deus não vai, isso aí é só pedra, não é Deus. Deus, ele não é em forma de pedra, não é criado pela imaginação humana, não mora em casas, em templos feitos por mãos humanas. Deus é espírito. E importa que o adoremos em espírito e em verdade. É assim que nós devemos adorar o nosso Deus. A sexta coisa que Paulo fala a respeito desse Deus desconhecido, no versículo 30. No passado, Deus não levou em conta esta ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. A sexta coisa é que esse Deus é um Deus que exige arrependimento. Sem arrependimento, não há salvação. Arrependimento é o primeiro passo que você tem para herdar a vida eterna, para caminhar para o reino do nosso Deus. A gente não consegue alcançar a graça de Deus pelos nossos esforços, pela nossa bondade. Você pode até achar que você é uma boa pessoa. Você pode até achar que eu nunca fiz nada de errado. Eu acho que Deus vai me aceitar no reino. Mas se você não passar pelo arrependimento, a palavra de Deus diz: não há salvação. Você precisa reconhecer que pelo menos é pecador para ser perdoado. Se você não reconhece isso na sua vida, não há salvação. É um Deus que exige arrependimento. Por isso que Paulo fala aqui: em todo lugar e em todos, ele vai exigir arrependimentos. Sem arrependimento não há salvação. E arrependimento, o que é arrependimento, né, pessoal? Arrependimento é mudança de mente, mudança de pensamento. Arrependimento é sentir nojo pelo pecado. É odiar tanto o pecado que dizer para si mesmo: eu nunca mais faço isso. Não quero mais viver para isso. Isso é arrependimento real. Aquele que se diz arrependido, mas volta a praticar as mesmas obras que praticava antigamente, não foi transformado por Deus, não viveu a glória de Deus, não viveu uma vida restaurada, não teve arrependimento. Todos os que estão no céu passaram pelo arrependimento. O arrependimento seria o seu visto para a entrada no reino de Deus. Não tem como entrar no reino de Deus sem se arrepender da sua vida pecaminosa, da sua vida. Aí você pode dizer: mas eu não tenho uma vida pecaminosa, eu sou justo, eu sou honesto, eu faço as coisas certinho, eu não roubo, não mato, eu não... Mas a Bíblia fala que todos sem exceção, nasceram já, herdaram de Adão o pecado. Não existe nenhum, todos pecaram e precisam da glória de Deus. Todos. Nós só alcançamos a graça redentora do Senhor através do arrependimento. Então esse nosso Deus é um Deus que exige de nós arrependimento. Diz a palavra do Senhor em Provérbios 28, 13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Aquele que confessa e os abandona. Ele não está dizendo que é aquele que só confessa o seu pecado, mas é aquele que confessa e abandona, este alcança a misericórdia do Senhor. Por isso que é necessário confessar e abandonar. E Paulo diz também que o dia do juízo, ele já está marcado. E aqueles que não se arrependerem passarão pelo juízo e serão condenados com o mundo. Amém, amados? Então esse é o Deus que Paulo apresenta aos atenienses.
ao Deus desconhecido, aquele que os atenienses adoravam, ofertavam, prestavam cultos, mas não sabiam quem era. Que muitas vezes dentro de nós, da nossa sociedade, no nosso meio mesmo, há pessoas que prestam culto a Deus, mas não conhecem esse verdadeiro Deus. E esse nosso Deus, como eu disse para vocês, como nós vimos, é um Deus criador, é um Deus que provê todas as coisas, é um Deus da salvação, Ele é o Senhor dos senhores, e Ele não pode ser representado por imagens, e é um Deus que exige arrependimento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé, meus amados. Eu vou concluir essa mensagem. Gostaria já de convidar o pessoal do louvor para estar aqui à frente.